Boa noite, boa noite. Tudo bem, Paulinho? Boa noite, Renato. E aí, já temos pessoal chegando. Vamos, pessoal, vamos chegando, vamos avisando. Hoje nós temos. Eu procurei meu óculos escuro aqui, mas não deu tempo. Foi muito rápido a introdução. Ai, Nós vamos hoje ter um rock and roll aqui para apresentar, né, Paulinho? sim. E rock and roll bem, bem erudito, né? Erudito, é? É um doutor, né? Doutor, exatamente. Mas quebrando protocolos, né? Quebrando protocolos. Paulinho, eu quero. Vamos nos apresentar então rapidamente, enquanto o pessoal vem chegando. Sou o Renato Saad, patologista, sou mestre em engenharia civil e tenho atuado na área de revestimentos, principalmente em fachadas. Paulinho. Bem, eu sou o Paulinho Silva, eu sou projetista de fachada, recentemente intitulado pelo Renato Sade como patologista, né? Também sou professor de curso de pós-graduação e estamos agora em vários projetos, um deles junto com o senhor Renato, são os autores da engenharia, né? E o projeto Revisitando as Normas. Então, está sendo um prazer, né? Prazer muito grande, né, Paulinho? Sim, Quero sim. agradecer aí o Alexandre Durier, o Pedro Mikolski, que já estão na Sim. área. Temos aí 9 pessoas. Vamos entrando, pessoal, enquanto vocês vão entrando. O A gente Alexandre é vai. meu amigo. Finalmente, hein, Alexandre? Florianópolis Não, em peso. Florianópolis. Isso, boa ideia, Paulinho. O pessoal pode ir colocando aí de onde são, né? O Pedro de Curitiba. Opa, professor Roberto Falcão Bauer está aí, Rafa. Boa Aí, noite, ó. professor Roberto. Boa noite, professor. O Javison, É um aquecimento para a próxima quarta-feira, né? próxima quarta. Boa Temos noite, a honra Jorge. de teremos a honra de receber o professor Roberto Falcão Bauer. E vai ser muito bom, né? Como vai ser essa live? Essa live aqui vai ser uma curtição, Paulinho, porque ó, o Merari é amigo pessoal meu desde a minha adolescência. Aí, Merari, boa noite, Merari. A Fabiola, boa noite, Fá, tudo bem? Boa noite, Fabiola. O Paulinho, amante da arte, da música, como você, como eu, né? Eu toco um pouquinho aí, dou umas arranhadas, não como ele. Ele ainda se dedica ao corpo e à alma praticando o jiu-jitsu, colocando todo o seu talento na sua banda, né? A inimitável Fábrica de Gips. E é autor das letras, canta e toca. Esse é, assim, é um exemplo, né, de uma pessoa que é dedicada e que vive a vida, né? Vive muito bem, né, Paulinho? O convidado hoje é um exemplo daquilo que nós temos falado há bastante tempo sobre a engenharia completa, né? O indivíduo completo, né? Que se ocupa e se desocupa de forma contínua, né? E no caso, vamos ver como assim ele tem uma harmonia e encontra correlação entre as atividades que faz. Então, uma atividade modela e inspira a anterior, né? E como a gente tem falado, né? Engenharia, filosofia e arte não podem se separar, pois isso faz uma presença da engenharia, que é o nosso ponto comum de quem está nessa live, né? Praticamente 90% da audiência hoje vão ser de engenheiros, arquitetos, pessoal que trabalha na afinidade da engenharia, né? Esse lado, conhecer esse outro lado, que é um programa, né, que vamos saudar o professor Alexandre Brits, né, tem feito tão bem, né, no construir e reformar, que é o outro lado da engenharia, né. Então, vocês, no sábado passado, conheceram como o Renato Saad, né, de onde veio, o que fazia, né, e assim foi, com tantos outros professores que estão passando por lá, e esses autores de engenharia também traz a face, né, da engenharia, que nós chamamos hoje de boa engenharia, né. Isso mesmo. É um momento assim para a gente, não vou dizer eternizar, né? Mas de certa forma estamos fazendo isso, né, Paulinho? Era um desejo antigo nosso de entrevistar nossos professores, nossos colegas, e surgiu a ideia então de falarmos de livros. Eu quero saudar então o professor Rafa Souza, o Rafael de Souza. Tudo bem, professor? Tudo beleza. Poxa, uma honra tremenda poder vir aqui conversar com vocês nessa série belíssima que vocês lançaram agora, né, com tantos autores consagrados aí. Realmente me sinto muito
lisonjeado, privilegiado de poder ter essa oportunidade de ter esse bate-papo aqui com vocês. E também, além de agradecer vocês, agradeço todo o pessoal aí que também está nos assistindo nesse momento. O pessoal está chegando, viu, Rafa? Vamos lá, pessoal. Ó, primeira coisa, antes da gente começar, não esquece de clicar no sininho aí, né, para lembrar vocês que toda semana a gente tem os autores da engenharia. Os autores já viraram podcast, né? Então nós já estamos lá no Spotify, né, Paulinho? Então os três primeiros autores, que foi o professor Daniel, depois o Tito Livio, não, antes do Tito foi Marcos Grossi e o Tito Livio, e agora o professor Rafael. O do Rafa, então, uma semana, né, depois é que o vai para o ar, mas já está lá no podcast. Quem quiser escutar, quem quiser baixar, tem muitos engenheiros, viu, Rafa, que falam que dirigem aí pelo Brasil, sai para fazer suas inspeções, não pega sinal de nada, mas abaixa lá no Spotify e pode ir escutando, né, revendo. Tem muita informação bacana aqui com a gente. E eu quero agradecer aí a todos que estão entrando. O Rafa deixou de ser só mais um professor, ele é um amigo, né? O Rafael ele está no curso nosso, né? Revisitando as normas de revestimento, falando com muita propriedade o problema da conexão entre o revestimento, dessa interface entre o revestimento e as deformações das estruturas, né, Rafa? A mudança que a gente tem tido no cimento, a mudança. Mas o objetivo hoje não é isso. O objetivo hoje é a gente falar do Rafa, deixar ele contar a sua vida, sua carreira, seu contato, falar um pouco desse livro, de outros livros, né? Tem um outro livro que o Rafa fez, a gente já vai mostrar aqui na hora que ele comentar. Não é fácil, né, Rafa, escrever um livro. É uma dedicação, é um momento aí que realmente a gente tem poucos livros da nossa área. A gente sentou para fazer, né, um pente fino de quem serão os próximos autores, e não é uma coisa muito simples, né? Porque alguns já passaram, né, e outros que estão aí, a gente não conhece pessoalmente. Então, existe uma certa dificuldade aí para agendar. Mas nós vamos começar com os amigos. Então, o Rafa é nosso amigo pessoal aí, e nós agradecemos sua presença. Bacana, eu que agradeço e estou aí. Se vocês quiserem saber aí, vamos embora. Mandem as perguntas que eu mando as respostas. Não, eu vou usar um script que o Faustão usa, Essa é Sua Vida, tá? Para ver se eu consigo fazer você chorar daqui a pouco, né? Não, vamos começar assim. Eu tenho bastante curiosidade sobre a tua trajetória. Então eu imagino que você, jovem, já era aficionado a um bom rock and roll, já tinha suas bandas de garagem, e cursava engenharia. Conta como é que foi essa primeira fase sua entre estudar e compor, entre se expressar, porque o rock and roll não deixa de ser uma grande expressão cultural, né? Ainda mais porque está muito ligado à contracultura e tal. Então, como é que foi essa primeira fase tua, a fase acadêmica? Porque hoje você é professor, né? Teus alunos te conhecem lá. E como é que foi essa tua fase acadêmica? Bom, acho que o primeiro passo a falar é o seguinte, a primeira coisa que eu me lembro bem foi através do meu avô. Eu tenho um avô, pai da minha mãe, que influenciou demais a minha vida. Foi uma pessoa que perdeu a mãe muito cedo, acabou indo para o internato, saiu do internato, foi direto para o exército, e daí ele lia muito. Esse meu avô, Abelegi, ele lia demais. Então, quando eu ia na casa dele, tinha aquela biblioteca, a primeira coisa que eu fazia, era uma cidade que chama Campo Mourão, que fica aqui a 80 quilômetros de Maringá, eu já molequinho, a primeira coisa que eu fazia era ir na biblioteca e abrir e ler os livros, né? E daí eu me lembro numa dessas sessões, eu peguei um livro, que era o livro do Aristóteles, foi o primeiro livro sério que eu li, que era o Arte Poética, Arte Retórica do Aristóteles, né? Só que ele falou, você vai levar esse livro, daqui 2 semanas você vai me trazer de volta e você vai ter que me contar o que você leu no livro, né? Opa. Eu devia ter uns 7, 8 anos, eu me lembro que eu achei bonito o título do livro, e daí depois também toda aquela retórica do Aristóteles, né? Pô, se você quer dizer o que é um círculo, não é simplesmente um círculo, não, é aquele elemento geométrico, o qual a distância do centro até a sua extremidade sempre vai dar o mesmo valor, né? Então, você, em vez de falar círculo, você consegue dar uma
uma floreada maior, né? Então eu achei aquilo fantástico. Tanto é que o primeiro curso que eu tive em mente não foi engenharia civil, era direito, influenciado por toda essa carga teórica, né, de livros do meu avô, que apesar de tudo era engenheiro agrônomo, né? Então eu desde cedo comecei a ler bastante, eu destacava muito em redações, aí na 7ª série já tinha uma espécie de um concurso, acabei escrevendo uma letra, já gostava de bandas de rock e tudo mais, e aí foi natural começar com bandas de rock, né? Quando eu estava para entrar na universidade, eu já tocava numa banda bem influente aqui na cidade de Maringá, já tocava thrash metal, era cabeludo, aquela coisa louca, o Sepultura no auge, a gente tinha uma banda bem pesada, mas o som pesado ainda não era a minha veia de produção, né? E aí acabei saindo, montando uma banda chamada The Guavas, era uma banda aqui de Maringá que acabou sendo até chamada na época para gravar com uma gravadora aí de São Paulo, de uma banda bem conhecida chamada Banda das Velhas Virgens, né? Opa. E eu com 18 anos, no primeiro ano de engenharia civil, eu fui para São Paulo fazer entrevista. A entrevista era 8 da manhã, eu consegui chegar 2 horas da tarde, né? Primeira vez em São Paulo. Então eu cheguei em São Paulo pela primeira vez através da música, por uma gravadora que queria gravar a gente. Daí os caras, você tem que vir para São Paulo. Eu falei, não dá, eu tô fazendo engenharia civil, né? Não, mas como que nós vamos gravar um estúdio ao vivo Transamérica e você tá com prova? Eu falei, não, é isso aí, é tipo Sócrates na Copa do Mundo, filho. Primeiro vou me formar, depois vamos ver o que vai dar, né? Graças a Deus tomei esse caminho. Então, daí quando eu estava na engenharia civil, passei 5 anos estudando, sempre com uma seriedade, mas tinha a banda de rock, né? Sempre toquei, produzimos. Na época, eu me lembro que aqui em Maringá, nós somos a primeira banda a gravar um CD. Ninguém tinha aparelho de CD e nós gravamos um CD. Era uma coisa, assim, extraordinária, né? Então, a gente tinha sido chamado para gravar em São Paulo, com a banda interior, uma coisa maravilhosa, né? Assim, destaque. Depois gravamos um CD. E daí, aí a coisa foi indo, né? Tive aí várias oportunidades. Nós gravamos depois com uma banda que agora é a banda de consolidou, que é a Inimitável Fábrica de Gypsy, que a gente gravou. Nós estamos no 5º álbum, né? Tem todos os álbuns lá no Spotify para vocês ouvirem. E gravamos um DVD ao vivo no Sesc Vila Mariana, em São Paulo. Então, eu posso dizer assim, nós ficamos aí, tipo, 5º lugar da Série B do Rock and Roll Nacional, entendeu? Mais ou menos assim, grudado ali na rabeira para subir, mas acabou, né, não indo. Mas continuo com a banda, tenho minha atividade, engenharia sempre foi a minha atividade principal, sempre levei em paralelo. É mais ou menos um lance, tipo, o pessoal deve conhecer muito, aí tem o Fausto Nilo. O Fausto Nilo é um grande parceiro de vários compositores, aí vários músicos bem conhecidos. O Fausto Nilo é um baita de um arquiteto, né? Fez centenas de composições e também belíssimas obras arquitetônicas. Eu poderia dizer aí, eu não tenho parceiros famosos, né? Mas poderia dizer aí que também eu estaria aí com um paralelo do Fausto Nilo na engenharia, né? Eu faço minhas canções, minhas músicas e também projeto as minhas obras do ponto de vista estrutural, né? Então seria mais ou menos essa aí a viagem até aqui, né? Então, daí você se formou na engenharia. Aí me formei e decidiu estudar mais. Isso, aí eu me formei aqui na Universidade Estadual de Maringá, era 99, aí fui para a Unicamp, terminei o mestrado na Unicamp em 2001, mas daí eu não tinha nem terminado o mestrado, eu já fazia crédito doutorado na Poli. Então é estranho, as pessoas olham o meu doutorado tem 3 anos e meio. Mas, na verdade, ele tem 3 anos e meio de contagem oficial, porque, na verdade, eu já tinha matado um semestre fazendo disciplinas enquanto eu ainda estava no mestrado, né? Acordava em Campinas 5 horas da manhã, pegava o ônibus, chegava em São Paulo, assistia a disciplina, voltava. Então, quando eu entrei no doutorado, eu já tinha um semestre de créditos aí completos, né? Então, isso me possibilitou também ir para o doutorado, e no meio do doutorado eu acabei passando no concurso para professor aqui na UEM e acabei voltando para Maringá, né? Então já são quase 20 anos de Universidade Estadual de Maringá. O ano que vem eu completo 20 anos de UEM, né? Só de UEM. E daí, na época do doutorado ainda, já na UEM, lecionando, acabei fazendo um doutorado sanduíche na Universidade do Porto, fui para lá um período breve de férias, né? Aproveitei para fazer os ensaios experimentais. Terminei o doutorado em 2002, daí em 2006 fui para a Universidade de Illinois, lá nos Estados Unidos, estudar com o professor Cushman, blocos de fundação, fizemos um trabalho que agora começou a se destacar, né? A gente fez um trabalho há 10 anos e agora é um trabalho que tem sido tomado como referência, principalmente para bloco de 4 estacas. Então, o pessoal tem
tem comentado muito esse artigo, muita gente querendo derrubar o nosso artigo. A gente nem sabia que o nosso artigo era para ser derrubado, mas acabou sendo tomado como referência, o que nos, deixa a gente muito feliz, né? Que um trabalho feito há 10 anos, agora que ele começou a aparecer e é tomado como se fosse uma referência, né? Então, em blocos de fundação. E aí, tive também, isso foi em 2015, aí em 2006, Estados Unidos, aí em 2012, um período de curta duração na Universidade de Lausanne, lá com o professor Maltoni, um projetista fantástico, foi aluno de doutorado do Bruno Tulliman, um dos maiores engenheiros que já passaram lá pela Suíça, projetou inúmeras pontes na Suíça, manjava muito de plasticidade. O Bruno Tulliman, para vocês terem uma ideia, ele foi orientado do William Drucker, lá da Universidade de Brown, nos Estados Unidos, que fez aquele modelo de ruína bem conhecido, modelo de Drucker-Prager. Então, assim, é muito bacana que a gente vê como a gente está conectado, né, com pessoas gigantes lá para trás, a gente tem a nossa árvore genealógica científica, então, os meus alunos estão conectados com esses caras por 2, 3 pessoas, né, então isso é muito bacana. E daí, depois, nesse período ainda lá na Universidade de Lausanne, eu ainda fui para a Universidade de Delft, na Holanda, rapidamente também, trabalhei lá com o professor Roger Boom. E daí, em 2015, eu fiz um outro pós-doc lá na Universidade de Amherst, Massachusetts, com o professor Sérgio Brenner. Estudei um pouco de terremoto, dei mais uma aprofundada no método das bielas. Fizemos um trabalho bem bacana lá durante esse período também. E aí, voltei para Maringá, né? Acabei fazendo um concurso de professor titular. Na verdade, quando eu fui, essa última vez já é professor titular. E tenho uma empresa de engenharia, que é a Engracon Engenharia de Estruturas. Nós já temos aí 10 anos já fazendo projetos, consultorias, atuando em diversas partes do Brasil. Tenho a felicidade de ter feito aí muita coisa fora de Maringá, fora do estado do Paraná, trabalhado com vários engenheiros aí sensacionais, né? Então, realmente, me sinto um cara muito abençoado, né, ao longo da minha carreira profissional de conhecer e trabalhar com tantas pessoas bacanas, né? E nesses caminhos da engenharia que eu acabei conhecendo vocês também, né? Os nossos protagonistas. Foi. A gente se conheceu, na verdade, Paulinho, eu vi um podcast do Rafa no canal do Yuri, né? Do Yuri Frazão. E também muito bacana lá o podcast deles. Vão falando sobre vários assuntos. Naquele assunto específico, né, Rafa? Foi sobre reforço estrutural. Eu venho da patologia do concreto, do reforço do concreto. Nos últimos 5, 6 anos é que eu estou focado em revestimentos argamassados e cerâmicos, mas eu sempre gostei. Segunda-feira teve uma live pelo Simpate, né? Eu acho que é o Simpate, né? Alcompate. Falando com o professor Paulo Helene, com o Eni Pazini, o Cezinha Dyer, né, de Curitiba, e a gente falando sobre a questão do prédio de Miami, até você estava comentando agora há pouco, estava conversando com o professor Paulo Helene, ele está lá investigando, investigando. Juntar as peças do quebra-cabeça lá para, né? Muito bonito isso daí, né? A pessoa muito boa se live, empolgar com. É claro que não dá para dizer que alguém se empolgue com um acidente que acabou vitimando aí 150 pessoas. Mas do ponto de vista da engenharia, para descobrir o que deu errado, quais foram os fatores para tentar melhorar a engenharia, né? A partir dessa informação e para que a gente não cometa, né? O próprio professor Paulo Helene fala que inteligente é quem aprende com os próprios erros e sábio é quem aprende com o erro dos outros, né? Exatamente. Não seria, Rafa, não seria quase você em 2013, se eu não estiver enganado, quando você escreveu quando o caos é a regra e a ordem é a exceção. Exatamente, esse daí esse é o nosso terceiro disco, né? O terceiro disco da Inimitável Fábrica de Jipes, ele leva esse título, quando o caos é a regra e a ordem é a exceção, né? Às vezes a gente tem uma sensação, né, que tá tudo fora do eixo, desalinhado, né? A gente, no fundo, está vivendo um momento meio global de desalinhamento, né? Com essa sensação de que, como que diz, um niilismo, né? Um niilismo de que as crenças todas caem, que está tudo ruim, que, né? Então, é uma época difícil, a gente tem que renovar as esperanças, né? E eu escrevi dei esse título do álbum, sei lá, 10 anos atrás, a gente falando sobre isso, né? E não é fácil, né? Mas, se Deus quiser, nós vamos superar essa fase ruim. Então, já temos bastante gente aí vacinando. Nós vamos sair desse buraco aí, vamos
vamos prosperar novamente, né? Não, e nós acreditamos, eu gostei, eu capturei essa frase aí da tua discografia básica, né? Porque, na verdade, o que nós estamos propondo no nosso curso que você participa, Revisitando as Normas, por mais que as patologias ganharam tanta projeção, porque elas são uma grande febre e a construção está muito febril, nós acreditamos que o sistema construtivo pode se regenerar, desde que nós primeiro tenhamos muita humildade e, como o professor Paulo Helene, ele não está assistindo certamente esse caos, que foi essa queda desse edifício, para ganhar likes ou para se tornar aceito ou se tornar uma influência. Ele quer aprender com aquele caos para ver as regras que foram descumpridas naquele. Então, a gente aponta assim, se a gente fosse fazer um jogo de regras rasgadas, né? Com certeza não teve boa manutenção, teve problema estrutural, tinha a quantidade menor de aço do que estava em projeto. Tudo isso vão ser pontos que vão agora, né? A engenharia legal que vai cair, ou a engenharia diagnóstica, ou a especialidade que vai cair em cima dessa avaliação, eles vão falar com a frase. Infelizmente, hoje, muitos prédios estão sem manutenção ou estão mal projetados. Então, como a engenharia, né, a boa engenharia, Rafael, queria que você falasse sobre isso, vai aprender com esse caos. Você ensina alunos a não desistirem, né, a irem a fundo, né? Vamos até pegar carona nisso, né? O que a gente aprende? Primeiro, manutenção já é uma coisa clássica, né? Deveria ser obrigatório, pelo menos aí a cada 1 ano, 2 anos, tinha que ter uma inspeção, tinha que ter Você vê, eles têm uma rotina para algumas situações, né? Implementaram para pontes, mas ainda não tem para edifícios. Mas o que eu tiro de aprendizado disso daí e que eu acho muito positivo? No Brasil existe uma tendência de lajes protendidas. A laje protendida é um produto que é muito utilizado nos Estados Unidos. E lá eles utilizam muito pouca armadura passiva nessas lajes protendidas, né? Armadura não protendida, digamos assim, não pretensionada, né? E a gente vê em algumas regiões, o pessoal, ao invés de calcular pela NBR 6118, começa a colocar a mesma armadura dos americanos, ou seja, a gente respeita a norma brasileira com menos armadura passiva, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, o que aconteceu nesse acidente que eu tive acesso aos projetos, já dei uma analisada nos projetos. O que eu vi lá? Por exemplo, primeiro, é um edifício, tem vários pavimentos, ele laje lisa e ele não tem, por exemplo, armadura contra o colapso progressivo, que é obrigatório na 6118. Ele não tem, por exemplo, armadura de punção, que no caso de edifícios cuja estabilidade global depende da resistência à punção, deveria ser obrigatória. É claro que é um prédio lá final da década de 70. Mas, poxa, já são 2 itens que nós não temos lá, que a norma brasileira obriga. E ainda, a quantidade de armadura passiva que eles têm lá é pouca, e a norma brasileira não deixa. Então, será que vale a pena, aqui no Brasil, a gente diminuir mesmo essa armadura passiva, positiva, para poder seguir o que os americanos fazem há bastante tempo? Estados Unidos, Brasil, são materiais diferentes, mão de obra diferente, muitas coisas diferentes. Então, não dá para a gente querer seguir o que está lá. Então, a lição que eu tiro disso tudo é que a 6118 está muito bem fundamentada em vários aspectos. Tá? E esse acidente, para aqueles que acham que a armadura é muito exagerada na 6118, tem que fazer igual os americanos, tem que tirar, tem que usar menos armadura. Eu acho que esse acidente é uma resposta a todas essas coisas. Tá? Eles não tinham colapso progressivo, tinha pouca taxa de armadura positiva, o resultado é esse, é uma ruptura frágil sem aviso prévio, porque na punção ela vai estourar por cima. Os caras fizeram, na laje plana, eles tiveram que fazer um enchimento para escoar água, não dá para ver as fissuras por cima. Como não tem armadura de colapso progressivo, falhou a punção, falhou o negativo, ela desce. Tá? E aí, veja que situação, cai uma laje da região do deck, né, onde tem ali a piscina, e acaba levando o prédio, as pessoas dormindo, né, caiu o prédio, que eles chamam de pancake, né, ele vai caindo, descendo e se acumulando, as pessoas dormindo, você imagina você dormindo na sua casa e o prédio cair, poxa, é terrível, né? Rafa, eu entendo que a 6118
É fantástica, então, né? Se a gente for pensar do ponto de vista de segurança. E perfeito, a Anne Brown fez um comentário aqui, não é necessário avaliar o contexto do Brasil, não apenas seguir a cultura, né? A gente tem a mania de tradução literária de normas estrangeiras, né? A gente costuma fazer isso. E a gente tem sentido isso porque o nosso país é diferente, nossa mão de obra é diferente, nossos materiais podem até ser muito parecidos, mas são diferentes. Se falar em argamassas, nós temos, só na França, nós temos mais de 30 tipos de argamassas para situações específicas, e aqui no Brasil você tem a de uso misto, né? Que engloba as 30. Então, o aço é diferente, a resistência do aço deles é diferente da nossa. É interessante. Na verdade, você vê, eu estava engraçado, as coisas são muito interessantes. Eu estava estudando há um tempo atrás, eu estava fazendo um projeto, eu precisava fazer uma casa maluca aqui, eu precisava pretender com umas bases de Vidag, e comecei a estudar, e acabei caindo no acidente da passarela de pedestre lá da Universidade da Califórnia, da Universidade da Flórida, também lá em Miami, né? E eu estudando aquele problema, que foi um problema que comoveu, os caras estavam protendendo o tirante, quando eles protenderam, puxando o de Vidag, pum, caiu a passarela inteira, né? Lá em Miami. E aí agora, eu estudando aquilo, passo uma semana com o prédio, no mesmo estado, né? Então, demonstra que lá realmente acontecem umas coisas bem complicadas, né? Foram 2 acidentes aí num curto espaço de tempo que realmente demonstram que você tem que renovar os seus cuidados do ponto de vista de projeto. Você vê, eles tinham lá, no caso dessa passarela, era um projeto arrojado, apesar de ela imitar uma espécie de uma passarela estaiada, mas era uma fake, né? Uma estrutura fake, porque na verdade ela era uma treliça de concreto, armado, protendido, e aí eles colocavam uns tubos que imitavam esses estáios, né? E ela caiu, cara. E agora vem esse prédio, porra, com 150 pessoas, é muita gente mesmo. É que assim, banaliza-se tudo, né? A gente já não tem mais, a pessoa não tem mais aquela sensibilidade, né? Você vê, é uma coisa terrível, cara. Terrível. Se você parar para pensar que você pode estar dormindo 2 horas da manhã no teu prédio, o prédio cair, você nem saber o que aconteceu, você foi para outro lugar, né? Se tiver, é demais, tá louco, é inaceitável, né? Não pode. E aí é legal o princípio eles têm o seguinte, vamos pensar em sismo, né? Vamos pensar em sismo. Existe uma filosofia de projeto de que o projeto pode danificar, mas não pode cair. Para quê? Para que dê chance para que as pessoas possam escapar. Então, você tem que ter mecanismos nas estruturas obrigatórios para que isso aconteça. Ou seja, a estrutura podia ter problema? Podia, mas tem que ter um caminho alternativo, tem que ter uma regra de detalhamento, alguma coisa que, se a estrutura falhar, ela encontra um mecanismo alternativo e as pessoas tenham tempo de sair de lá, né? Então, isso aí, infelizmente, essa estrutura não tinha, né? Então, eu acho que as normas têm que ser ajustadas para que tenham esses detalhes e eles sejam obrigatórios. É claro que vai ter um monte de choradeira, vamos gastar muito mais. Tá, mas, cara, é para salvar vidas, temos que fazer isso, não interessa. A estrutura não pode cair, essa tem que ser a premissa básica, não pode cair, tem que ter mecanismos alternativos, salvar vidas. A vida é mais importante que tudo. Você sabe que no dia seguinte, na terça-feira, depois da live da segunda, né? Uma colega da Poli, ela é pós-doc lá, a professora Márcia Shirakawa, especialista em biodeterioração, micro-organismos, em estruturas, né? E ela me ligou, ela estava desesperada, deve ter assistido a live. Falou, Renato, eu recebi um laudo, tem 2 anos que fizeram um laudo no meu prédio, e tem um monte de corrosão. Dá uma olhadinha. Você sabe que eu me senti incapaz, né, de dar qualquer olhadinha. Eu olhei assim, falei, eu já pensei no Rafa, eu falei, aqui tem que ter um especialista em estruturas. Márcia, corre, avisa o síndico, vou passar, como estamos aqui em São Paulo, eu acabei até indicando o professor Carmona, né, que é lá da Poli, vai atrás dele, ele tem um escritório, porque eu sempre fiz, sabe? Sempre fiz inspeção predial, comecei com estruturas, mas ultimamente eu prefiro não misturar, sabe? Eu sou especialista em revestimentos. Na hora que entra cerâmica, o Paulinho sabe disso, eu chamo ele, corro atrás dele, ele é o meu consultor aí de cerâmica, apesar de a gente já ter uma estrada, mas eu tenho muito a aprender ainda com o Paulinho.
Eu tenho 2 escritórios estruturais, cálculo estrutural, um mais conservador, mais antigo, né? Professores da época dos prédios aqui de 1930, 40. Isso é um escritório bem aqui no centro, né? E tem um escritório mais novo, onde trabalha mais com reforços, com fibra de carbono, com estruturas mais leves, né, protendidas. Então, eu faço uso deles. Eu identifico, eu como um engenheiro, né, civil, patologista há 30 anos no mercado, eu vou identificar o problema e vou passar cada responsável para a sua área. Eu não posso entender que eu vou... tá, tem uma corrosãozinha ali, eu acho que é só uma corrosão, é só um ferrinho exposto. Não é só isso, né? Você sabe que depois desse acidente, eu estava de madrugada, acordei, a gente acorda pensando em coisas assim que a gente passou, né? Eu pensando nas pessoas que se foram, né? De você estar dormindo e de repente cair. E aí eu me lembro que no final do ano passado eu fui chamado para ver um prédio. E aí existia tinha subsolo, térreo, primeiro pavimento ali onde era o salão de festa, ou seja, era o terceiro tramo de pilar, e era um pilar principal, e ele se encontrava na região de uma floreira. E eu peguei, eles falaram, estamos com uns probleminha aqui de corrosão, dá uma olhada pra gente, fui abrindo os pilares, aí de repente cheguei na região da floreira, arranquei umas plantas de lá e bati, a hora que eu bati, puta, caiu um pedaço de pilar, e é muito interessante, né, quando você tem... Aí a gente já falou, acho que até disso, né? Quando tem corrosão, as formigas já saem tudo, né? Eu ia perguntar se tinha formiga. Né? Cheio de formiga, né? E aí, meus amigos, um pilar principal da edificação, uns 2, 3 estribos já completamente perdidos, a armadura bem corroída. Eu cheguei e falei para o síndico, falei, o senhor me desculpe, mas vai ter que escorar. E eu, se fosse você... providencie logo um escoramento e outros vai ter que vir escorando desde o subsolo para alguém poder intervir. Aí aquela coisa toda, né? Os caras me ligam, mas tem que escorar, só o escoramento custa 50 mil e tal. E aí você fica naquela, né? Eu falei, cara, mas o pilar tá arrebentado mesmo, tá todo zoado. Se quebra esse pilar, o prédio cai e derruba o prédio da frente, vai vir aquela zona, né? Só que dentro do cenário otimista, né, ninguém pensa que vai acontecer isso. Não, vai estourar o pilar, o prédio vai cair, vai derrubar. Ninguém pensa, né? E eu falei, não, tem que fazer. Aí passei, os caras fizeram tudo mais. Depois que caiu esse prédio, eu olho e falo, cara, eu fiz a coisa certa. Porque esse prédio com um problema bem menor, ou seja, ele primeiro rompeu por punção a laje de uma região que, teoricamente, não estava no edifício. Rompeu por punção e puxou e veio o prédio todo. Agora, você imagina num prédio, que era esse daí, que era o pilar principal, com já 3 linhas de estribo corroída, a armadura longitudinal da face do pilar também bem comida. Fiz o ato certo, mas naquele momento é preciso coragem, né? De falar, tem que escorar. E aí aquele negócio, mas se a gente escorar, vai perder o valor de venda do edifício. Meu amigo, que se ferre. Escore esse negócio, faça o que tem que ser feito. É melhor perder o valor do que cair esse negócio e morrer também 50 aí com a queda do prédio, derrubar o prédio da frente. Então tem que ser feito, tem coisa que tem que ser feita, mas é preciso coragem. Literalmente que se ferre, né? Arrume o ferro. Exato. Então tem que ter coragem, né? Não é fácil. As pessoas vão te criticar, o cara é exagerado, né? Mas é isso aí, mas tem que ter coragem. Mas essa é engenharia de verdade, né? Não é isso? Exatamente. É tomar as decisões difíceis. Mais pragmáticos, né? Você constatou num elemento principal uma falha. Então, você não deveria não dar um veredito de escoramento, deveria dar o veredito, né? Jamais omitir esse veredito, né? Isso, corrigindo a fala. E também jamais maquiar essa patologia. Eu tenho uma pastinha que elimina ferrugem, vou grampear aqui um estribo, vou fazer um grout aqui. Tudo isso pode ser solução, pessoal, mas não era o diagnóstico. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos lá. O profissional que foi deu último laudo, os caras estão no pé dele, pô. Estão no pé dele para ver o que ele escreveu, o que ele recomendou, né? A sorte dele é que ele tinha deixado bem claro, a estrutura bem precisa claro. De reforço, precisa fazer. Se ele não tivesse escrito, ele estava frito, né? A coisa ia ficar apertada. E ele fez o projeto, né? Para reforço, para injeção, ele fez, né? Então a responsabilidade de quem vai inspecionar uma estrutura e o que vai escrever no papel vai deixar registrado, meus amigos, isso é importantíssimo. Olha, grava essa frase, essa é uma daquelas pérolas desse podcast, né? O professor Tito falou na semana passada isso. Engenharia diagnóstica, como quer que vocês queiram chamar, é conhecer a floresta.
mas dentro da floresta tem 1000 tipos e espécies de árvores, né? O especialista no ornato tem que ser chamado para olhar um detalhe numa árvore, um certo musgo, algo assim, porque ali vai ter, então, você primeiro não pode ser leviano ao fazer um diagnóstico, né, Rafael? E segundo, jamais também ir além do que você tem capacidade para poder não reter em você um elemento que pode causar uma morte, uma tragédia como essa, né? Exato. Fantástico. Se você não tiver o conhecimento aprofundado que você está vendo, tem que chamar alguém que tenha mais conhecimento que você, né? Mas sabe... Isso daí é que nem quando você é designado para fazer um laudo, né? O laudo pericial, por exemplo, está lá, né, no Código Civil, né? Se você não tem expertise no assunto, você tem que declinar, né? Você tem que declinar. Exatamente. Então, não é porque você vai ganhar um dinheiro, você não sabe, lá você vai assumir, tem que declinar, falar, isso daqui não é para mim, eu não tenho habilitação, não tenho habilidade, não tenho conhecimento aprofundado para dar uma resposta certeira, né? Então, tem que ter essa consciência, né? Rafael, você acha que... Acha não, né? Eu acho que tua posição deve ser bem firme quanto a isso, mas outro dia estávamos discutindo, seria o caso, né, do cliente não querer fazer nada, nossa obrigação a chamar a Defesa Civil? O que você acha disso? Né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque uma vez que você tomou ciência, né? E você sabe que tem vidas correndo ali, né, que estão em risco, eu acho que, se aquela estrutura, né, porque o responsável não tomou a providência, e você sabe que ele não tomou a providência, e você sabe que ela pode cair, e ela venha a cair, eu acho que, é uma coisa que eu acho que você não consegue deitar no travesseiro e dormir à noite, né? Falar, cara, eu tinha a obrigação moral, porque você está passando essa informação para um leigo que não consegue enxergar o tamanho do problema, né? Então, se você passou a informação para o leigo, ele não consegue enxergar o grau de gravidade e não vai tomar a providência, eu acho que é uma obrigação legal nossa avisar, então, quem tem o poder para impedir, para interditar essa edificação e intervir, né? Eu acho que é obrigação moral de quem conhece o problema a fundo, se detectar que pode gerar algo mais grave. E, como eu falei, se o responsável não tomar providência porque ele não consegue enxergar, eu acho que a gente tem a obrigação moral de alertar os órgãos competentes, né? Eu acho que é fundamental essa posição, porque você tem a obrigação moral e o direito legal, porque quer queira ou não, por mais que ele não aprovou teu prognóstico, tua conclusão, mas ele te chamou para estar presente ali, né? E você quer queira ou não, se envolveu com aquele partido, com aquela situação, né? Nem que seja por um período curto, que infelizmente não houve sucessão de trabalho, né? Exato. Mas, então, acho que fica uma boa mensagem de reflexão, né? Que a gente precisa se posicionar. Eu lido com fachadas. Quando eu vejo uma fachada que tem desprendimento, assim, que principalmente os volumétricos, como diz o Lawton, né, que já vai trazer um emboço junto, eu saio de lá e simplesmente falo, olha, rede de proteção e bandejão. E interdite tal região, por mais que seja antipático. Mas, como diz o outro músico, né, canja de galinha não faz mal para ninguém, né? Eu acho que assim, é uma batata quente que tem que ir sendo passada de mão em mão. Então, comigo já aconteceu aqui. É incrível como as estruturas começam a dar problema ali, tipo, de 20 de dezembro a 3 de janeiro. A melhor época para dar pau em estrutura é essa época. Você está se preparando para tirar umas férias, o telefone toca. Tem alguma coisa que queimou, tem alguma coisa que caiu, tem alguma coisa que vai cair. E aí eu me lembro que tinha um hospital aqui em Maringá, eles fecharam as portas na sexta-feira, e aí choveu o final de semana, quando eles voltaram na segunda para abrir, o prédio estava completamente, não era nem fissurado, trincado, estava literalmente trincado. Aí já apareceu o repórter, televisão, aquela coisa toda, que o prédio ia cair, e me chamaram lá, e eu peguei e fui. Quando eu chego na cena do local, já vem televisão, microfone, o prédio vai cair? Falei, não vai cair, tem as trincas aí e tudo mais, mas não tem perigo de cair, não, tá tranquilo e tudo mais. E beleza, isso era 24 de dezembro. Aí fui passar Natal com os familiares em Santa Catarina, aí liguei para minha mãe aqui, ela tá chovendo pra caramba aqui. Eu falei, putz, grila, eu falei na televisão que o negócio não ia cair, né? E voltei correndo para Maringá, porque tinha chuva e o problema era justamente isso. Estava tendo infiltração por debaixo da estrutura, Maringá é um solo colapsível,
Então, fizeram um prédio, um antigo, não tinha fundação, fizeram uma sapata corrida no solo colapsível. E eu sabia que podia ter a possibilidade de uma ligação clandestina, de eles estarem ligando o sistema de águas pluviais no sistema de esgoto. E aí, como em hospital, no esgoto, na privada, os caras jogam de tudo, né? Acabou entupindo num ponto e aí a água pluvial que corria para o esgoto começou a ir por debaixo do prédio, o prédio começou a recalcar. Só que eu tinha que provar isso. E aí eu consegui provar. Quando eu cheguei, fui então na caixa, na tampa de esgoto e consegui mostrar então que toda a água da chuva estava fluindo para aquele ponto. E aí consegui provar que a tubulação estava entupida, porque os caras foram colocar um aterramento e passaram a haste de aterramento bem no tubo, bem no meio da seção do tubo, pum, bem no meio. E aí o cara joga mod, joga pano, joga de tudo ali dentro, formou uma barreira. E aí foi fechando. Aí fechou, entupiu e a água que vinha da chuva foi por debaixo. Aí o prédio recalcou. Escrevi o relatório, entreguei e falou: você tem que arrumar toda a parte de tubulações. Devolvi para o gerente da edificação, falou: agora a batata está contigo, meu amigo, agora você tem que resolver o pepino. E ele tem que resolver o pepino. Porque se dá um problema enquanto eu sou responsável, eu estou fazendo o laudo, o problema é vir em mim, tinha televisão, todo mundo em cima querendo saber e tudo mais, né? Então deu um jeito rápido, depois de falar essa besteira na televisão, publicamente, que o prédio não ia cair, né? Deu um jeito de fazer esse laudo rapidinho, voltei correndo de Santa Catarina antes da hora, falei: tem que entregar esse laudo urgente, senão eu tô perdido. E aí, graças a Deus, fizemos, arrumaram o hospital, trocaram toda a tubulação, e era isso aí. Infiltração de água em solo colapsível, água clandestina de água pluvial mandada para o sistema de esgoto. Matamos o problema, mas foi difícil. Rafael, o pessoal começou já a fazer as perguntas, né? Mas o Maurício Marques está aqui com a gente. Ele é um engenheirão aí de 30 anos de obra. Boa noite, viu, Maurício? Conheço o Maurício, acompanho ele, acompanho o trabalho dele, belo trabalho, também. Parabéns, Maurício. Parabéns, Maurício. Aí, ó, que honra aí. Ele está perguntando se você entende como rigoroso ou exagerado algum item da 6118. Eu entendo como rigorosa, não entendo como exagerada, não. Acho que lá tem o que deve ser feito. Principalmente a questão de durabilidade, perfeito, né? O trabalho que a gente... rigorosa. Claro que ainda é uma norma que carece alguns pontos, poderia ser mais completa em alguns pontos, mas estamos avançando bastante, poxa. A norma brasileira hoje ela é reconhecida internacionalmente, aprovada pela ISO, junto com a norma americana, japonesa, é uma norma que tem gabarito para ser utilizada em qualquer local do mundo, né? Exatamente. Então, é um documento valiosíssimo e que, como eu falei, com esse acidente, demonstra que, na verdade, nós evoluímos muito em relação ao que fazia-se lá na década de 70, 80, né? E temos, hoje em dia, regras de cálculo, detalhamento que, sem dúvida alguma, dão a segurança necessária para as pessoas. Se você usar certinho a 6118, beleza. Eu acho que ela pode ser exagerada pela falta de uma conversa melhor com os outros documentos, né? Pega aí, por exemplo, vamos pegar um exemplo simples, a norma de fundações. Eu entendo que uma estaca, por exemplo, é um pilar, e por ser um pilar tem que ter no mínimo 6 barras na estaca. Mas quem vai lá e interpreta a 6122 já não tem esse entendimento, acha que pode colocar o mínimo, né? Usou a seção mínima, tá valendo, não precisa nem colocar 6 barras. Então, acho que faltam pequenos ajustes entre norma de 6118, com a norma de desempenho, com a norma de fundações, tentar casar melhor e deixar mais claras as coisas, que daí talvez possa, pelo menos para as pequenas edificações, dar uma suavizada, tá? Eu acho que talvez esse seja o caminho. Agora, quando a gente fala de edificações de médio e grande porte, eu não considero ela exagerada, não. Eu considero uma norma rigorosa e que está pedindo o que tem que ser feito. Ela vai de encontro com muitas coisas que recomendo a norma americana, o Eurocode, entendeu? Então, acho que tem uma norma super boa, adoro a 6118, sou fã da 6118, sou fã das pessoas que tiveram, né, a entrega, a dedicação para que a gente tivesse uma revisão da norma, né, que estava em versão de 78, então em 2003, aí, encabeçada aí pelo professor Stuck, pelo professor França, pelo professor Zamarion, né, entre tantos outros, só para citar algum dos nomes de tantas pessoas, né, o próprio professor Paulo Helene também participou, enfim, tanta gente boa que participou e que se doou, né,
para que tivesse esse documento. Hoje em dia tem o trabalho aí fantástico aí também do Aliô, da Sueli, do Sérgio Hampshire, tanta gente boa que colabora, né, para esse documento crescer e está sempre na vanguarda do cálculo estrutural, né? E que, poxa, é um documento fantástico. E eu acho que você tem que ler o documento, não como só um ponto de vista de usuário. Se você acha que tem alguma coisa exagerada ou que possa melhorar, todos estão convidados a participar, mandar suas sugestões, como que pode melhorar, mas tem que ser coisas embasadas, né? Não pode ser, eu acho. Não, tem que ter uma fundamentação, né? E a comissão vai te ouvir, vai pegar a tua sugestão, vai colocar em debate. Se a tua ideia for uma ideia que realmente vem embasada em estudos, em provas concretas, ela pode ser adequada para a norma. Então, isso que é bonito, só que tem que doar, tem que doar o tempo, né? Você vê, a gente está escrevendo agora um livro para o Ibracon, eu estou participando do capítulo de Método das Bielas e o outro capítulo de fundações. Cara, a gente tem reunião toda sexta-feira. Sabe o que é toda sexta-feira? Você tem compromisso marcado, 14h, reunião, toda sexta-feira, não falha uma. E tem que sentar, tem que escrever. Então, não é só reunião, aí você tem atividade, tem que fazer. Então, tudo isso é entrega, né? As pessoas se doam para poder participar disso, né? É voluntário. Né? No final, às vezes, a gente não recebe nem a cópia. Ainda bem que a gente tem a ABS, tem algumas empresas que, no final, acabam comprando um volume de cópias e distribuindo para as pessoas que participaram na elaboração dos documentos, né? Uhum. Então, poxa, pode usar 618, leia 618, é uma norma sensacional. Eu estudo muitas normas internacionais. Poxa, 618 é uma norma muito boa. Adoro a 618, sou fã da 618. E a hora que eu morei nos Estados Unidos, vi bastante coisa do ACI, também fiz os pós-docs na Europa, Portugal, Suíça e Holanda, sempre de olho, uso muito o Eurocode. E, pô, usa 618, filho, tranquilo, baita norma boa. Não se envergonhe de usar 618, usa com orgulho, um patrimônio nacional, legal, né, que representa aí uma continuidade de gigantes como Baumgart, Telêmaco Van Langendonck, né, toda uma geração de engenheiros fantásticos. Fica o povo aí falando, Dubai é o futuro. Meus amigos, isso que Dubai é o futuro, o Brasil fazia lá em 1930. 1930 você tinha a noite, você tinha um dos maiores edifícios do mundo, você tinha o Martinelli, maior ponte do Galeão, o maior ponte protendido das Américas, né? O outro prédio de São Paulo, do Comendador, me fugiu o nome agora também. Edifício Martinelli, o Martinelli. O Brasil já fazia tudo isso em 1930, rapaz. O mundo estava de olho no Brasil pela sua imponência dentro das estruturas, né? Então, isso que estão fazendo agora em Dubai, a gente já fez em 1930. Por um motivo ou outro, a gente, provavelmente político, né, administrativo, a gente parou, mas, pô, depois veio Brasília na sequência, vai para Brasília, vê Brasília, todo engenheiro tem que ir para Brasília. O dia que você pisar em Brasília, pelo amor de Deus, aquilo lá é uma coisa de outro planeta. Aquilo lá para engenharia, arquitetura é uma coisa fascinante. Então nós temos que ter muito orgulho da nossa engenharia, é uma engenharia de ponta. Nós temos aqui engenheiros fantásticos, fantásticos mesmo. Sou fã dos engenheiros, tanto é que eu tenho uma série lá no meu Instagram, que é o Ídolos Estruturais, que eu cito diversos engenheiros, dou a história de diversos engenheiros e todas as suas façanhas, suas obras aí fantásticas que eles fizeram, tá? Visitem lá. Rafael, eu coloquei teu livro aí, só para a gente, já estamos avançados, né, na hora, o papo é muito gostoso, né, Paulinho? Era de se esperar, né, e ele nem tocou guitarra ainda. Ele nem tocou a guitarra. Eu queria, que tem uma história tão bacana, como ele chega aqui, como ele olha para a estrutura nesse livro. Faz um resumo para a gente, Rafa, porque você começa a ler, você não consegue parar, e eu já vi muita gente dar esse depoimento, que é um livro muito cativante, porque você vai contando a sua vida, né, a sua trajetória profissional, e ao mesmo tempo vai falando da engenharia. E o professor Vasconcelos, ele ficou assim... É o pós-fácil, né? O prefácio é do Paulo Helene, mas o pós-fácio é do professor Augusto Vasconcelos, em memória a ele, né? Aí um grande nome da nossa engenharia. Mas ele fala lá, puxa vida, eu sempre me fiz livros de cálculo, de matemática, e no final deixaram pós-fácil, né? Ele fez até uma brincadeira com o nome, né? Ficou fácil para ele falar, puxa, aqui só tem letras, mas as letras mostram, né, que não basta só estudar, trabalhar com afinco,
Você também tem, ao mesmo tempo, que libertar o espírito, vendo linhas fora do cotidiano e trilhando caminhos diferentes nas mais diversas áreas, como literatura, música, pintura e até jardinagem. Ele deixou um legado assim também, né, para nós. Aí, Paulinho, você tem que ver esse livro aqui. Eu estou esperando o meu. Estou devendo para o Paulinho. Estou devendo. O Rafa não está obedecendo o professor Augusto, porque ele não faz jardinagem ainda, mas ele vai arrumar um tempinho para jardinagem. Vai, já. Você sabe que plantar árvore, né? Ele cantou a bola que tem que ter jardinagem, aí você tem que obedecer o mestre. Eu acho que esse livro nunca teria assim o mesmo brilho se não tivesse tido essas participações, né, do professor Paulo Helene e do professor Vasconcelos. Acho que eles dois, junto com o Adércio Moreira da Rocha, acho que são os grandes escritores da engenharia brasileira, com inúmeros livros, né? Os caras que são tarados para escrever livros, né? Impressionante. E o professor Vasconcelos, de quem eu sempre fui um grande fã mesmo, né? Um grande admirador, tive o privilégio de ter ele nas minhas palestras, sentado na primeira cadeira. Pude trazer, inclusive, ele para Maringá, né, uma vez. Eu mandei o livro e falei, professor, eu queria muito que você fizesse aí, né, o prefácio. E o tempo passou, né, ele não respondeu, eu acabei conversando com o professor Paulo Helene, e aí o Vasconcelos, infelizmente, já estava com a saúde, né, já apresentando bastante problema. De repente, o Júlio Timerman me liga, fala, Rafael, eu estou com um papel aqui que eu digitalizei, e o professor Vasconcelos fez aí uma resenha, um pós-fácil para o seu livro. Eu falei, você está de sacanagem, eu não acredito. Ele falou, ele fez na mão, eu digitalizei, vou digitalizar e vou te mandar aí. E me mandou. Cara, é um negócio de chorar essa hora que você recebe, porque talvez tenha sido as últimas palavras escritas do professor Vasconcelos. Então, você imagina uma pessoa com 90 e poucos anos sentar para escrever, cara, olha o tamanho da generosidade, da bondade da pessoa, né, do grande homem que foi esse professor Vasconcelos, né, ele com a saúde já não tão boa, e se dispor a ler, escrever e mandar, sabe, escrito à mão, foi uma pessoa sem igual, né, bom, todos que o conhecem, o admiram, não só pelo bulosa que ele foi, né, pelo grande homem que ele foi, né. E esse livro também, além de ter isso daí, ele é legal que tiveram os dois, porque esse livro ele tem romance na engenharia, né. As pessoas às vezes tratam a engenharia como uma coisa pesada. Eu trato a engenharia de uma maneira romântica, sabe? A nossa profissão de engenheiro é uma profissão muito romântica. Pô, nós somos artistas, cara. Nós somos os artistas, literalmente, os artistas de todas as profissões, tá? O que é o artista? É aquela alma livre, aquele cara que, pô, tem que pensar fora da caixa, tem que desenvolver coisas novas. Esse é um engenheiro, cara, né? Então, esse livro, a ideia dele surgiu antes da pandemia. Eu tinha um problema lá em Brasília, por isso que é em frente ao Buriti, tem um prédio que é em frente ao Palácio do Buriti, em Brasília, ali no eixo monumental, a 5 quilômetros do Palácio do Planalto, e aí me chamaram para uma consultoria relacionada a concreto protendido. E eu fui para lá, né, falei, agora eu tô chegando em Brasília, meu amigo, aqui onde pisou Niemeyer, Contarini, Joaquim Cardoso, os gigantes pisaram aqui, agora eu tô entrando num Saara que eu sempre quis estar, né, e falei, agora então eu atingi o ápice da minha vida profissional, né. Só que a vida é maluca, a vida é não linear, ela não vai ser do jeito que você quer, ela dá um jeito de dar uma reviravolta. Então, isso que eu achei que ia ser a coisa mais fantástica nesse ano, na sequência eu tive que resolver um pepino num polo petroquímico. E aí, nós estamos aí com a presença do professor Roberto Falcão Bauer. Nesse polo petroquímico senta eu, o engenheiro de uma empresa de pré-moldados e mais o dono da empresa de pré-moldados, e do outro lado da mesa, os donos, os diretores da multinacional, os especialistas da Falcão Bauer, né? Então, olha a briga, né? Nós três contra 12 do outro lado, né? E os caras da Falcão Bauer, só, né? Fausto Favalli, só nego fera, sabe? Só nego fera mesmo. Falei, puta, agora eu tô lascado aqui para conseguir, né?
mandar em frente. E fomos em frente, e aí, então, você viu, eu estava com Brasília, eu falei, puta, Brasília já tá osso, agora pintou-se outro pepino para discutir com esses caras, putz. E aí, como se não bastasse, acabou tendo um colapso. Aqui em Maringá, uma laje acabou caindo, uma laje alveolar acabou vitimando, né, uma estagiária, e aí deu uma reviravolta completa, ou seja, Brasília, que era para ser a vedete, diluiu-se, né? Só que no meio desse caminho todo, logo que pintou Brasília, eu tive a notícia que o meu pai estava com câncer, né? Então foi um momento muito delicado, porque nem sempre a vida vai te colocar as melhores oportunidades profissionais nos momentos que você está com tranquilidade na tua vida, né? Quer dizer, eu estava, chateado com a doença do meu pai, acabou vindo essas oportunidades, eu tinha que dar um jeito de conciliar aquilo tudo, né? De encontrar meu pai, dar o auxílio para o meu pai, mas ao mesmo tempo também executar essas atividades profissionais, né? E aí foi desenrolando as histórias e tudo mais que eu conto no livro, mas o fato é que daí na pandemia eu falei, agora é a hora de sentar e escrever esse livro. Então usei a pandemia num momento de brainstorm mesmo, acordava todo dia cedo e acho que em 2 semanas eu preguei o pau, fiz aquele brainstorm, depois só vim refinando e ajustando e cheguei no formato final. Porque eu tenho esse outro livro aqui, ó, que é o Elementos de Membrana em Concreto Estrutural, que o pessoal reclama, né? O pessoal fala, não dá para entender esse livro, é muita equação matemática, meio zoada. Eu falei, tem que escrever um livro de engenharia que as pessoas entendam e vão sentir prazer lendo, né? Então é o que eu falo, é um romance do engenheiro. As pessoas, mesmo que você não seja engenheiro, vai conseguir entender um pouco de engenharia, vai ver como que eu associo engenharia com música, com literatura. A minha engenharia é aquele negócio, eu não sei se a minha engenharia influencia na minha música ou se a minha música, a minha poesia influencia na minha engenharia, porque para mim, estruturas é um processo de composição igual é a composição musical, eu vou escolhendo os acordes, vou os combinando, né, até obter uma bela canção. E na engenharia de estruturas é a mesma coisa, quais são os acordes? Laje, viga e pilar. De repente, você mete uma sétima e nona, que seria o quê? Uma protensão, um tirante, alguma coisa mais arrojada, né? Como é que é? Sétima e nona. Posso parar por aqui, vamos tocar em frente. Então, essa é a ideia, né? Eu acho que música, engenharia de estruturas, jiu-jitsu, tá tudo interligado, né? A gente tem que ter uma visão holística da vida para poder resolver os problemas, né? Tem que ser influenciado por várias frentes para conseguir enxergar uma solução, né? Acho que essa que é a ideia. Ó, o professor Paulo está aí, ó. O professor Paulo está aí, grande professor Paulo. Olha que responsa, hein? Responsabilidade. Esse livro, para vocês terem uma ideia, também tem um fato interessante, eu vou contar uma entrelinha aqui. Rafa, deixa eu só mandar um abraço. Deixa eu só mandar um abraço para o professor Paulo, sei que ele tem os horários dele. E fica o convite. Eu tenho muito carinho pelo professor Paulo. Eu estagiei com a professora Maria Noronha, e o primeiro livro de reforço e patologia, reabilitação, que caiu nas minhas mãos foi do professor Paulo Helene. Então, eu fui aluno dele lá na Poli, e fica o convite, então, professor Paulo Helene, tá bom? Para vir aqui falar um pouquinho da trajetória profissional e deixar seu legado para todos nós, né? Já deixou, né? Mas deixar aqui no nosso podcast. Obrigado, viu, professor? Muito obrigado. Mas é sensacional. Ontem o professor Paulo participou também de uma live, foi sensacional contando as histórias. Mas essa eu tenho que contar aqui porque ninguém sabe. Quando eu cheguei, então, já tinha o problema de Brasília nas costas, que já estava me pesando bastante. Eu chego em Porto Alegre para resolver o pepino do polo petroquímico, 11 horas da noite, e eu vejo um e-mail do meu professor Túlio Bittencourt, dizendo o seguinte, no aeroporto Salgado Filho, dentro do táxi eu leio uma mensagem, Rafael, o professor Paulo Helene quer bater um papo com você a respeito de uma relação do F''C do ACI com o FCK da norma brasileira, que ele acha aí que você está equivocado e precisam discutir isso daí. Eu olhei assim e falei, puta merda, professor Paulo Helene, que chance de trocar uma ideia, né, de poder aprender com ele e tal, mas, eu tô aqui todo ferrado com esses negócios, daí acabei, né, abrindo mão, né, falei, professor, se eu tiver errado, tá bom, não tem problema, mas vou abrir mão, né, dessa conversa, né, e aí, meses depois, eu mandei um e-mail para ele explicando, né, o porquê que não deu para a gente ter esse diálogo, né, a respeito das diferenças aí, que a princípio a gente tinha opiniões aí diferentes. Eu falei, se eu for ter que estudar um negócio que eu fiz há 10 anos, eu tô ferrado, ele vê isso daí todo dia, eu tô frito, né, não vou conseguir debater, eu preciso estudar primeiro, né.
E aí mandei um e-mail, expliquei para ele, ó, pô, aconteceu isso, aquilo, tal, mas lê esse livro que daí você vai entender o porquê das coisas, né? E aí, poxa, ele leu o livro e fez esse prefácio sensacional, né? No qual ele também libera toda uma poesia, né? Foi poético, ele veio definindo tudo de uma maneira muito poética, muito feliz, né? Foi muito bonito. Eu, quando peguei também para ler, me emocionei também, porque eu tive certeza essa frase aqui, né? Para fazer né? Essa apresentação, né? Tem que ser engenheiros sensíveis, que gostam de música, Exatamente. de dança, né? Tem que ter esse lado Rafael, artístico, senão não captura. Lê Fechou. A frase para nós aí, ó. Ele colocou essa frase. A ciência aqui, não é apenas a disciplina da razão, mas também do romance e da paixão. Stephen Hawking. Um cara sensacional, né? Um cara aprisionado na cadeira de rodas. Olha as coisas maravilhosas que ele fez, né? A capacidade do ser humano, né? Tem um filme que saiu agora, que são 3 físicos que tentam provar lá questões relacionadas do buraco negro. Você tem que ver os físicos se reunindo. Aí chega o Stephen Hawking lá, pô, falando, o computador saindo e os caras escutando ele, e os caras viajando para descobrir lá o buraco negro. Um filme muito bacana, me fugiu o nome aqui, mas fala desse encontro desses físicos para discutir. E o cara estava na frente, o cara na HDO estava muito na frente dos outros, estava longe, longe, longe mesmo. Né? E você vê, e é isso aí, é romance, é paixão, é ter sentimento pela nossa profissão, tratar as coisas com racionalidade, claro, mas se envolver, né? Ver beleza, não ver a nossa profissão como um fardo, né? Mas sim como uma possibilidade de mudar a vida do próximo, né? De a gente ter orgulho do que a gente faz, né? Claro, o financeiro é importante, mas, poxa, essa realização que a engenharia nos dá é uma coisa que, putz, é fora de série, né? Fantástico. É sensacional. E aí eu compilo um pouco dessas viagens todas no livro, né? É um livro que eu acho que o pessoal que vai gostar de ler, né? Boa, ansioso pelo livro. Vou buscar em Maringá. São muito bons. Vou buscar o livro em Maringá. Não, eu vou mandar para você, fica frio. Aqui eu queria buscar pessoalmente, mas tudo bem. Ah, não, então venha, pô. Então, Maringá, ele está falando Maringá, mas Maringá é uma das pérolas do Paraná, né? É uma cidade maravilhosa, né? Cidade canção, né? É conhecida como cidade canção, por isso talvez também um pouco da influência musical, né? Mas é uma cidade, assim, de mercado imobiliário muito interessante, né? Então, estão todos convidados, quando a pandemia cessar, passarem, dar um pulinho em Maringá, né? Eu vou fazer minha próxima música, faz tempo que eu estou pensando nisso, é assim, em Maringá só falta praia. Se tivesse praia aqui, aí era sensacional, né? A cidade aí estava perfeita. E agora liberaram aqui, está em discussão para as grandes torres, né? Torres acima, porque aqui em Maringá tem a Catedral de Maringá, que é o que eu falo, se tivesse em São Paulo, o mundo todo conheceria, né? Mas como está em Maringá, nem o Brasil conhece. E a catedral tem 110 metros de altura com a cruz, então você não poderia, o gabarito da cidade é a catedral, nada podia ser maior do que a catedral. E agora está tramitando aí um projeto de lei para edifícios mais altos, e aí vão sair uns bitelões aqui, vai ser interessante. Eu tenho projetos aí, né? É uma cidade magnífica, né? Maravilhosa. Bacana, mas Rafa, você está bem na linha do nosso propósito, né? E note que quem está nos assistindo é a linha da engenharia completa, né? E hoje eu e o Renato temos que nos calar, né? Nós estamos aí com o professor Tito, com o professor Paulo Helene, né? Que na verdade é uma demanda espontânea que está vindo das pessoas que justamente nós quisemos homenagear. O professor Ernesto Thomas não está aqui ainda, mas tipo, a gente acredita muito nos nossos mestres. Nós acreditamos muito numa engenharia que faz referência às pessoas que abriram o caminho, que eu sempre chamo de faróis. Em momentos tão nebulosos, sempre não podemos olhar para as obras deles, e uma das grandes obras são os livros, que é o motivo desse curso aqui, desse podcast, né? Uhum. Mas também vemos que estão chegando uma nova geração que precisa conhecer esses autores, precisa conhecer você, da sua maneira, escrevendo com vinhetas, uma escrita meio caótica, meio contida, mas precisa ter esse espírito, essa entrega de escrever, e esse espírito de uma engenharia completa. Então, eu estou muito feliz, Renato. Eu estou satisfeito. Pô, eu fico feliz aí de ser o caçula. Sinto lisonjeado aí de ser o caçula da rapaziada. No meio de tantos gigantes, tantos profissionais fabulosos, né? Com uma carreira tão brilhante, né? Com tantas produções aí significativas, eu me sinto realmente muito honrado de poder estar participando aqui e chegando
humildade com os meus 2 livros, né? Um bem técnico, o outro que eu acho que é uma obra diferenciada, porque ela traz poesia à engenharia, né? Acho que essa é a marca, a grande marca desse livro é isso. Inclusive, ele está até inscrito aí no Prêmio Jabuti, né? Na categoria aí de biografia e reportagem, uma coisa dessa. Olha. Então, assim, é uma obra de engenharia diferenciada, pô. É uma maneira gostosa de você ler engenharia e aprender engenharia e avaliar, né, como que a gente pode, no dia a dia, carregar a nossa engenharia no meio desse tumulto que é a vida, né? Não deixar, às vezes, os fantasmas do dia a dia abater a nossa vontade de seguir em frente e de vir crescendo dentro da engenharia, né? De saber cada vez mais, de aprender mais com os colegas. Acho que essa é a ideia. Então, esse livro retrata isso. E tem os livros que, se Deus quiser, se eu conseguir, eu quero dar continuidade aí a situações que o professor Vasconcelos fez, de pegar, por exemplo, algumas obras de destaque, vir explorando todo como for o projeto estrutural, os detalhes da estrutura. Então, esse é um plano antigo que eu tenho, que, se Deus quiser, eu vou conseguir aí desenrolar, se eu conseguir ter os contatos certos, né, com as pessoas, para pegar os projetos e vir dando continuidade a esse trabalho tão lindo que o professor Vasconcelos fez. Acho que se hoje a gente conhece a história de tanta gente boa lá de trás, de detalhes tão bacanas, de tantas obras, é porque, né, pessoas lá para trás fizeram isso para a gente tem obrigação de continuar, né? Então, muita gente boa aí, o professor Tito, né, o professor Falcão Bauer, o Lívio, tanta gente aí que eu tenho os livros aqui, né? Eu sou fã de livro, eu não posso ver, entrar numa estante virtual, estou lá sábado à noite, já peço 2, 3 livros, é uma desgraça, é difícil, cara, enfim. Então, poxa, ver todo esse pessoal assistindo aí, pelo amor de Deus, eu tenho que levar os livros para pegar o autógrafo deles depois. Por isso que eu vou buscar o meu autografado aí em Maringá. O meu tá, viu, Paulinho? Pois é. Mas aí é de guitarrista para guitarrista, né? É, guitarrista. Eu vou levar uma poesia para ele compor lá, ele nem sabe. Para adquirir o livro, então, né? É o inbox no Instagram do próprio professor Rafael de Souza. É ele mesmo que empacota, viu, Paulinho? Ele mesmo empacota, eu levo no correio. Já é um produto artesanal mesmo, pô. Artesanal. Você vai sentir o cheiro do cara no livro. Pô, o cara trouxe o livro aqui. Seja um livro com emoção mesmo, pô. Aí é bonito. Você fala de estruturistas, né? Não está presente, obviamente, pelo falecimento, mas você seria você vê como um novo Joaquim Cardoso? O poeta da engenharia? Cara, eu acho que... Você está lendo um livro do Joaquim Cardoso, são livros e poemas, assim, maravilhosos. Eu tenho os livros do Joaquim Cardoso, eu acho que do ponto de vista de produção artística, talvez eu tenha conseguido fazer alguma coisa que talvez chega na unha do pé dele. Em termos de cálculo estrutural, é muito difícil, acho que para bater, né, eu que já tive a oportunidade, por exemplo, de abrir... Vamos pegar pranchas aí, por exemplo, de outros profissionais que trabalharam com o Niemeyer, por exemplo. Já abri prancha do Susequim. Pô, dá vontade de chorar. Você fala, cara, por mais que eu trabalho a minha vida inteira, eu nunca vou conseguir chegar num nível de detalhamento e fazer isso daqui. Então, assim, você imagina voltar ainda na época do Joaquim Cardoso, que o cara nem calculadora tinha e o cara fazia aquelas coisas. Eu tenho as pranchas replicadas, evidentemente, de Brasília, né? Aquelas grelhas, aquelas lajes de caixão perdido. Meu amigo... Você acha que o BIM é a solução do planeta? Pega isso daqui, modela e depois tenta simular no programa de cálculo estrutural. Quero ver você sair com as armaduras, detalhar essa estrutura que nem o cara detalhou sem nada, só na mão. Não faz, meu amigo, não faz. Você não consegue, não dá. Então, assim, você vê a solução dele fazendo a carga trafegar pela horizontal, um balanço, ele cria uma série de vigas entremeadas para fazer levar a carga. Você fala, meu Deus, como o cara pensou nisso? Como que ele calculou esse pórtico sem recurso nenhum? Então, assim, são caras brilhantes, fora da curva, né? Esses daí são gênios mesmo. E ele tinha, o Joaquim Cardoso foi amigo de Manuel Bandeira, né? Ele é mais conhecido como dramaturgo, até se você entrar na internet, você encontra muito mais questões relacionadas à dramaturgia e poesia do que em si o cálculo estrutural, né? O cálculo estrutural é porque a gente conhece, mas as grandes referências do Google, se você procurar, você vai encontrar muita coisa paralela com a poesia, né? Então, do ponto de vista artístico, eu produzi bem, né? Eu tenho aqui, tenho o meu CDzinho, o Dia que Seremos Todos Felizes, foi o primeiro, aí tem outro aqui, mais um outro aqui, tá vivo, Sesc Vila Mariana, tá tudo, esses são 3 de 5, e mais os outros que são coisas mais primárias, iniciais, mas o meu trabalho musical, que eu considero essas 5 obras aí, realmente vocês podem escutar no Spotify, eu acho que, claro, é aquele negócio, né? Infelizmente, no Brasil tem muito, não no Brasil, né? No mundo todo, né?
Tem muita porcaria que circula e a mídia ajuda a empurrar essas porcarias. Enquanto tem tanta gente aí talentosa que poderia, não digo o meu caso, tem muita gente aí que poderia nós estar produzindo, né? Você já sabe que eu sou fã da Inevitável. Que produz que poderia estar aos olhos da mídia, mas são sempre os mesmos, né? Hoje achei até inércia de massa, fiquei vendo ali a equação da luta, né? Eu vi até a equação na tua poesia, a inércia de massa, né? Então, e vocês, não sei se estão vendo atrás de mim, chegaram minhas 3 cachorras aqui, o Renato conhece, a Niquinha, a Dadá e a Mamu, e elas querem perguntar para a Rafa Souza, por que os cachorros bebem bourbon? E elas viram você cantando isso. Por que os cachorros bebem bourbon? Isso daí é como que diz? Agora com essa... Eu prefiro não me pronunciar agora, porque com toda essa situação que a gente não pode falar nada, né? Esse mimimi, se eu falar alguma coisa aqui, é perigoso a Sociedade Protetor dos Animais querer me prender, né? Então Não, a Niquinha, que é a chefe aqui, ela deixa, né, Renato? Paulinho, precisa tomar cuidado, né, Rafa? Hoje em dia, politicamente. Essa é uma das belas músicas que a Inevitável interpreta, de um artista paranaense, né? Acho que ele é paranaense, né? O Mário, né? É o Mário Bortolucci, então vejam a arte paranaense, né? Eu acho que é muito importante. Paraná tem muita gente boa. Posso ler a poesia de início do livro, não? Um poema? Esse poema é o seguinte, eu escrevi inspirado aí na quarentena que a gente estava vivendo, né? Olha. E aí, nessa época também, eu comecei a viajar nas conexões entre o budismo e o taoísmo, que é aquele negócio de deixar a vida tocar e você não resistir, né? Isso é um princípio muito legal também das artes marciais. Para cada ação existe uma reação. Então, se você resiste, você tem que ter uma força maior para poder superar aquela que está vindo para você. Agora, se você encaminha essa força, você pode duplicar, triplicar essa força que está vindo. Então, o negócio de deixar aí. E aí eu escrevi esse poema, Segredos da Quarentena Tal, que é o poema de abertura. Sonhei que andava no escuro e, no estalar dos dedos, tudo se fez clarão. Sonhei que morava num buraco e, ao aceitar a minha condição, fiquei amigo de Platão. Sonhei que caía do espaço e, ao bater os braços, fui do desespero à suspensão. Finalmente, sonhei que estava vivo, mas, ao abrir os olhos, percebi que era apenas ilusão. Então, essa é a poema de abertura aí do livro, escrito aí na época da quarentena, que vai invocar aí recordar, né, o mito da caverna de Platão, né, aquela coisa toda, né? Então, maravilhoso. Inspirada aí por esse momento que a gente viveu. Então, esse é um pouco da poesia que vocês vão encontrar na música também, é mais ou menos nessa linha. A engenharia enobrece e a poesia prevalece. Exatamente. Essa era a frase que eu queria que o Paulinho falasse. É isso aí. A primeira parte é minha, a segunda é do Fernando Nitelli do Teatro Mágico, né? A poesia prevalece. Então vamos fazer a justa referência, né, ao poeta. Perfeito. Exatamente. Rafa, palavras para essa nova geração, né? O Paulinho falou bem aí daqueles a quem nós nos espelhamos. O objetivo também de um outro movimento que a gente tem, que são os novos patologistas, é trazer a memória sempre daqueles que nos abriram os primeiros caminhos, né? Eu gosto de patologia, eu respiro patologia, então a gente criou o grupo Novos Patologistas, mas a gente hoje nosso tema é a boa engenharia, né? Então, a gente não... Aqui o objetivo não é só falar de patologia, mas falar de vocês, aqueles que escrevem essa memória da nossa engenharia, mas tem muita gente nova chegando, e eu percebo que existe uma preocupação em... talvez eles estejam... Não sei se falha nossa, né, de não mostrarmos para eles o caminho, ou se eles estão iludidos por um momento do marketing ali, né, todo mundo pode virar famoso hoje em dia, basta abrir uma conta, como o Marcos Grossi disse, né, Paulinho, na live dele, basta abrir uma conta e você está famoso, né, e colocar qualquer coisa todo dia e, de repente, em um mês você tem 10 mil seguidores. É uma responsabilidade muito grande, né? Os peripatéticos, né, Paulinho? Era aqueles que seguiam, né? Fala aí dos peripatéticos, mas quem que nós estamos trazendo atrás de nós? Eu tenho
Por favor. Os peripatéticos é uma coisa importante, é que vários filósofos gregos, eles falavam andando, né? E daí quem queria aprender os ensinamentos tinha que ficar andando atrás deles e anotando, né? E quem fazia esse percurso paralelo eram os peripatéticos, né? Então, quem te aprende com isso é a capacidade de acompanhar a mente, fazer os desenhos à mão do Joaquim Cardoso, ser humilde de ser um desenhista do Joaquim Cardoso, preparar um material para uma aula do professor Rafa Souza, carregar lá os alfarrábios do professor Paulo Helene, do professor Tito, que é o que nós fazemos no IMBEC, né? Quando eu dei aula no IMBEC, eu me sentia tendo a honra de suceder e representar o professor Tito Cabral, né? Então, nós também, todo mundo tem que ser peripatético. O que a gente preocupa, às vezes, com a mídia instantânea é de muitos engenheiros irem para o nível de serem influenciadores. O Renato sabe, meu filho é bem dessa idade, desse meio, desse ambiente, né? E ele, claro, nós, como cada um mais velho, tem meio dificuldade de entender, mas o que a gente chama para o jovem cara, vá até onde você tem que ir, tenha coragem, seja criativo. Mas o que nós estamos dizendo, mas não esqueça de dar uma caminhada, de assistir, de ler um livro desses que são os nossos grandes pensadores, né? Então, é um convite, o Renato me provocou porque eu que lancei uma época, né, dos peripatéticos, né? Então, você tem uma pessoa ali, ele tem tantos seguidores, né, que deveriam ser peripatéticos, né? Então, é uma responsabilidade você lançar uma escola filosófica ou uma escola de engenharia, ou se pôr a falar muito, principalmente comentar muito de patologia, tendo uma visão leviana dos fatos, né? Tem uma frase aí, o Maurício Marques colocou ali, né? Que é uma frase que eu falo sempre, né? Obrigado aí pela lembrança, né? Que é muito importante aqui, né? Que as ligações de fatos particulares do sistema como um todo. Então, é muito importante nós conhecermos um sistema construtivo, mas cada ponto do sistema tem particularidades, né? Hoje o Renato sabe que eu estou extremamente feliz, né? Que um processo que nós falamos de descolamento cerâmico, né? Nós levantamos um probleminha na placa cerâmica. Eu sou do mundo cerâmico, tenho 30 anos de indústria cerâmica e percebi um ato falho na cerâmica e conseguimos, com o apoio do Renato, de vários sábios aí, né? E principalmente do IPT, né? Comprovar e judicialmente o juiz concordou com a tese. Foi convincente ao juízo, né? Isso dentro de uma demanda de 6 anos, né, Renato? Foram 6 anos de demanda judicial. Por quê, Maurício? Você colocou a frase. Porque nós vimos o invisível. Nós conseguimos ver um mecanismo invisível que, nossa opinião, era fundamental, e o juiz agora chancela, porque nós conseguimos provas irrefutáveis sobre isso. Só que isso mudou completamente o cenário de uma decisão que antes todo o depoimento era que a mão de obra colocou mal. O grande problema que tivemos nos 6 anos, que em geral a mão de obra nunca colocou bem, né? Se ela tivesse colocado bem, teria desplacado também e ficaria mais evidente, né? Então, a mão de obra foi uma cortina de fumaça, né, Renato, nessa situação, e a placa poderia ter passado uma placa com um vício de fabricação localizado, não é um problema da tipologia cerâmica, né? É como um concreto mal dosado ou mal arremessado, né? Perfeito? Então, Maurício, obrigado, né? Então, o que está dizendo aí, né, é ter a capacidade de, primeiro, reconhecer quem são seus mestres, isso é para os jovens, né? E ter um espírito de peripatético, de andar atrás de Paulo Helene. Muita gente, nós estamos convidando o Rafa, não sei se você está vendo aí, você vai começar a ser cada vez mais seguido. Sigam o Rafa, vejam o que ele faz, vejam o que ele compõe, vão se inspirando, vão conhecendo a obra, começa lendo o livro, e assim o professor Tito e tantos outros, né? E aí, claro, vá no teu crescimento midiático, mas, como falou bem o Rafa, que é a parte que eu mais gostei da nossa live de hoje, fazer um diagnóstico é de uma grande responsabilidade, principalmente se você não tiver capacidade. Primeiro que você vai demorar para entregar o laudo, porque você vai ver que, opa, passei do meu limite. E daí? Aquele tempo ali vira uma ampulheta e está acontecendo. Se acontecer um celeuma naquele momento, você vai estar muito atrelado mediaticamente com aquele caos, né? Então... Exatamente. Rafa, maravilhoso. Você sabe que o que a vivência em bandas de rock me ajudou muito. Porque, eu já fui jovem, muito jovem, né?
meus 20 anos, meu sonho era tocar guitarra, pô, e tocar na MTV, essa coisa toda. Mas daí tinha algumas coisas que tinham que acontecer. Vocês já vão entender a conexão. Tipo, ó, você aparece, só que você tem que cantar com um papagaio aqui atrás. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não vai enfiar papagaio nenhum aqui atrás, não, não vai. Nossa música é essa e ponto final. Então, assim, eu entendi lá atrás como que funcionava a mídia. Eu entendi posteriormente por que algumas bandas acontecem e outros não. Entendi por que tem bandas que deram certo e estouraram do dia para a noite, porque tinham ligações e tinham dinheiro e tinha coisa que a mídia já vinha fazendo isso lá atrás. O que aconteceu hoje em dia, se a gente parar para pensar, é que aquele tipo de coisa que era feito lá atrás, que era o tal do jabá, se tornou democrático. Todo mundo pode fazer jabá hoje em dia. Então você entra no Google Ads, começa a fazer tua propaganda, patrocinado, e aí tem os gurus do marketing, né? Ó, você quer ser um influenciador, quer ter aí milhares de seguidores, siga essa cartilha. Vai colocar publicação todo dia, vai falar tal coisa todo dia, vai gerar expectativa, o caramba, quatro, aquela coisa toda. E aí, então, eu já não me iludo mais com isso, porque eu não vou fazer uma coisa agora que eu não fiz lá atrás. Então, o que eu faço? Eu faço a minha coisa do jeito que eu acho que tem que ser feito, como eu fazia lá atrás. Então, a juventude, com essa pressa que ela tem hoje em dia, ela carece de discernimento para poder perceber esse tipo de coisa. As pessoas hoje acham que um grande engenheiro é o cara que tem 50 mil seguidores. Não é assim, gente. O Aderso Moreira da Rocha, que foi um dos maiores autores do livro, ele não teria um Instagram. O Joaquim Cardoso não teria um Instagram. Ou se tivesse, teria lá, sei lá, 200 seguidores. Então, a gente tem que fazer o seguinte, quem também produz também não pode se calar. É paradoxal. Tipo, pô, você não pode entrar dessa maneira, mas ao mesmo tempo não pode se calar. Né? Então, você tem que encontrar esse equilíbrio. Pô, vou fazer um negócio que seja uma coisa que ela vai, gradualmente, você vai conquistando as pessoas, vão chegando pessoas, vai sendo atraído por energia, e aí são pessoas que, evidentemente, vão discutir. Hoje eu tenho amigo do Brasil inteiro através desse Instagram, uma coisa maravilhosa. Só que eu não fico pagando, ou querendo aparecer, ou divulgando, ou tendo essa necessidade de colocar uma coisa todo dia para angariar público. Eu acho que isso daí eu já passei dessa fase. Mas, infelizmente, para a juventude, falta esse discernimento de entender que, pô, tem muitos profissionais que não tem nem Facebook, nem Instagram, e são caras sensacionais. Esse cara pode ser o teu chefe na empresa, pode ser o teu professor lá na sala de aula, entendeu? Você tem que grudar nesses caras, pô, absorver deles tudo que eles têm para passar para você, né? Então, acho que é mais ou menos essa a minha leitura, né, do que acontece. Você vê, os livros, eu nunca deixo de comprar um livro. O que a gente encontra na internet, na maior parte do tempo, é superficial. Eu encontro detalhes, eu pego um livro do Walter Pfeil, por exemplo, o cara ensinava a fazer proteção com Tirfor, pô, você imagina um negócio desse. E ele fez pontes utilizando isso, pô. Você fala, caraca, você acha que você vai encontrar, digita no Google, proteção Tirfor, onde que você vai encontrar um negócio desse? Não vai, mas se você pegar o livro do Walter Pfeil, tá lá no livro, pô. Né? Então, são esses tipos de coisas. Eu acho que, a juventude não lê, ninguém mais lê livros, né? Não lê os nossos autores, que é tudo no Google e que é para ontem. Então, tem que seguir o caminho das pedras. É isso daí, o caminho é curto. Todo mundo vai brilhar um dia, mas tem que passar pela estrada. Né? Tem que conhecer os atalhos da estrada, tem que conhecer os caminhos mais longos, né? Tem que vivenciar o caminho, né? Se você não vivenciar o caminho, você pular etapas, pô, acabou, você não conhece a estrada. Eu nunca vou me esquecer a primeira vez que eu fui para São Paulo dirigindo, né? O cara falou, você vai chegar no Cebolão, pega a direita, você vai passar por Osasco e vai cair na Escola Politécnica. Peguei e fui, na primeira entrei, me senti o máximo, né? Falei, muito fácil. Na segunda eu entrei e fui parar lá no Rio Tietê, lá do outro lado. Falei, puta, se eu tivesse errado na primeira, eu nunca mais tinha errado. Ó. Na segunda que eu fui errar, e a vida, às vezes, é assim, né? Você pode acertar na primeira, mas você vê que acertar na primeira pode não ser tão vantajoso. É melhor uma coleção de erros para você vir aperfeiçoando e refinando, né? Do que você acertar na primeira para depois, lá na frente, ter que vir arrumando um monte de coisa, né? Então, o caminho é gradual. Eu acho que a geração em função dessa velocidade da internet, não tem mais paciência para nada, né? É tudo motoboy, como que diz lá, o iFood, tudo chega em casa, né? É como que diz aquele outro de encontro agora que tem aí também, né? Não tem nem mais a conquista, né? O cara aplica no aplicativo, vai lá, encontra a garota, não paga nem um drink, não joga aquele papo furado de sempre, que o cara tá cansado de falar, mas faz parte do roteiro, né? Quer dizer, ele vê a foto, gostou, oi, beleza e tal. Não paga nem um bourbon. Não paga nem um bourbon.
né? Não dá nem Não tempo de paga. pagar um cupom, né? Aí depois saiu, exclui Muito bom. também, porque já não quer mais ver também na lista de amigos e acabou, né? É. Então, eu não sei como que vai poder retomar isso. Por isso que eu acho que o papel da universidade é tão grande, esse corpo a corpo, de você estar lá em sala de aula, conversar com o pessoal, ter o corpo a corpo. Se a gente perder esse corpo a corpo da universidade, eu acho que aí nós estamos fritos de vez mesmo. Aí, meus amigos, aí esquece. Aí é ladeira abaixo mesmo, aí não tem mais como arrumar, não. Aí a coisa ficou feia mesmo. Eu acho que o corpo a corpo faz uma diferença grande. Isso, corpo a corpo é importante, né? Eu hoje estava ouvindo, hoje ou ontem, dois linguistas conversando sobre essa questão, né, das pessoas não têm mais o contato, as crianças hoje, falando sobre essa questão do cringe, né? Cringe, agora nós somos a geração. Eu fui ver o que era. Eles não têm paciência, né? Eles não aceitam nada, mas existe uma nostalgia naquilo que a gente lembra. Então, existe um carinho, porque foi a nossa infância, foi a nossa adolescência. Eu tenho grupos de WhatsApp, Rafa, do meu ginásio e tenho da minha faculdade. O colégio, infelizmente, não consegui ainda acertar, mas como é importante, no meio da pandemia ano passado, se não fosse a turma do colégio, do ginásio, eu acho que eu tinha pirado, né? Porque também passei uma fase bem ruim, pessoal, mas foi o momento que a gente mais produziu, né? E foi um momento que virou nossa chave, né, Paulinho? Paulinho acompanhou, viu o quanto a gente sofreu aí, mas isso não significa que a gente não pode. Exatamente, é o errar para acertar. E que bom, né? Fico feliz. O Paulinho falou tudo. Uma honra ter Paulo Helene aqui, professor Roberto Falcão Bauer, Ricardo Mamura, Tito Lívio, tantos outros que estão. Você está aqui com a gente. Isso para a gente não tem preço, não tem preço. É isso da esperança, Rafa. Eu acho que nós estamos conseguindo, e você está convidado aí nessa linha, né? É fazer esse encontro entre quem está nessa mídia, né? Tentando um caminho, vai sendo alertando, e aí, ó, a oportunidade de encontrar com essas referências, né? E, de fato, não se omitir na sociedade, fazer seu trabalho, mas ir de encontro às obras, a não ter respostas rápidas, né? Porque a resposta certa é aquela que demora o tempo de folhear um livro, né? Não é isso? Não é? Essa é uma bela resposta, né? Então, tá muito bacana. Eu estou muito feliz. Eu acho que vocês dois também devem ficar felizes, né? Porque nós estamos vendo que a boa engenharia está se despertando. Estamos vendo vários grupos. O Pedro me fala direto que está assistindo aqui. Nessa fase que ele foi para a consultoria, ele foi engenheiro de uma empresa de saneamento do Paraná, Sanepar nossa aqui do Paraná, e hoje ele está na consultoria e está cada vez mais se apaixonando por essa engenharia diagnóstica que o professor Tito trouxe ao ar, essa engenharia consultiva que está aí no... Então, veja como é legal, e essa paixão começa por fundamento, e esse fundamento, nesses episódios aqui, são os livros, né? Então, eu queria agradecer por você ter composto as tuas músicas e ter escrito esses 2 livros, né? E a turma espera mais. Eu que agradeço e acho, por exemplo, o trabalho de vocês sensacional, porque vocês trazem pessoas que às vezes não tem esse acesso aí à grande mídia, todo aquele, né, aquele frisson que a gente tem visto aí, né, de engenheiros aí, muitas vezes impúberes, né, fazendo um sucesso absurdo, e você, mas cadê o conteúdo, meu amigo, né? Então, assim, trazer esse pessoal para falar, para expor, é um belo caminho para que o jovem encontre as suas referências, né? Veja que realmente tem muita gente sensacional aí, e longe dos holofotes, e que você pode fazer um baita de um trabalho sensacional, e pode andar também na escuridão, meu amigo. Isso também não vai desmerecer teu trabalho. Faça o teu trabalho com muita humildade, com muita seriedade, e é isso que é o importante. Durma no seu travesseiro tranquilo, sabendo que você fez o melhor que você podia. Mídia, aparecer, isso é só secundário, né? Então, parabéns por trazer o pessoal, né? Por dar a voz deles, né? Para essa onda virtual que a gente tem hoje em dia, praticamente se tornou a televisão do século XXI, né? Hoje ninguém mais assiste televisão, assiste YouTube, né? Procura no YouTube. Deve ter gente que deve estar assistindo na televisão de casa, por exemplo, projetado pelo YouTube, né? Então, você vê, eu fico pensando, se eu fizesse mestrado, pudesse naquela época ouvir tantos
né, engenheiros bons, imagina se eu pudesse ouvir lá, sei lá, aqui em Maringá, entrar no YouTube, escutar, sei lá, o professor Fusco, o Lauro Modesto dos Santos, falando numa live. Meu, você tá louco? Ó, eu não sei. Eu acho que eu teria estudado ainda muito mais, não perderia uma live, o dia inteiro vendo essa galera boa, mas estaria procurando esses malucos bons, né? Esses caras que são referências, né? Não é possível, o cara deve ter um Facebook, então pega os autores de livro, procura esses caras, procurem saber quem são, né? Pô, os caras fantásticos aí, né? Tá muito fácil de encontrar, né? Naquela época a minha não era. Eu, quando cheguei na escola politécnica, eu passei na frente da sala do professor Fusco, minhas pernas tremeram, cara. Eu falei, meu Deus do céu, aqui é o professor que escreveu aquele livro, Técnicas de Armagem de Concreto. Eu era presidente do centro acadêmico, então a Pini vinha aqui para Maringá. No segundo ano de engenharia, eu já grudei aquele livro, falei, esse é meu, filho. Aí você vai fazer o doutorado e vê aquela placa na tua frente, eu falei, pelo amor de Deus, não é possível que eu consegui chegar num lugar desse, só vou conseguir estudar num local onde tem o autor do livro. Aí tinha o Paulo Helene também, né, do Manual de Dosagem do Concreto, do Patologia. Então você imagina, você ir para um lugar onde você sabia que estavam os autores dos livros que você lia quando você estava no segundo ano de engenharia, né? Você imagina se naquela época eu tivesse acesso de falar com os autores por e-mail, por, né, ver uma live. Cara, o nível de absorção seria muito maior, porque a gente chupou tudo que deu dos livros, né? Tentava, lia e relia para tentar entender e tudo mais. Hoje você tem muito mais recursos, né? Mas, infelizmente, aí o pessoal quer ver um engenheiro moderno, ver o cara que, de repente, como que ele faz o exercício, o que ele bebe de drink no sábado à noite, né? Aí, a engenharia do cara, muitas vezes, vem para segundo plano, né? Então, pô, é isso aí. Duro. Eu peço desculpa para você de ter botado os cachorros, já que você tem problema com papagaio, né? Não canta com papagaio. O papagaio não. O cachorro pode ter atrás, mas eu não canto com o papagaio atrás, não. Tá bom. Vamos fazer o sorteio, então? Vamos. Belíssimas, depois dessas palavras, né, Paulinho? Olha lá, nós estamos com 384 inscritos, olha que beleza. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Rafa, isso é um Curaçao Blue ou é um Gatorade? Isso é um Gatorade. Me dá risada umas 4 horas. Curaçao Blue. Puta, essa tirou da Arca da Velha. Velha. Essa tirou, daí né, Rafa? Ele não me conhece ainda, né, Renato? Eu tiro essa daí é da época do 92 Degrees aí em Curitiba, aí, né? Do 92. Puta, né? Existe ainda, vou te levar lá. Existe ainda, né? Existe no Largo da Ordem. Largo da Ordem. Grande Júnior, grande batalhador da música independente. Não sei agora com a pandemia, né? Mas é um ponto cultural de Curitiba, né? E agora é o ponto alto aqui, hein? Então, pessoal, o critério é o mesmo, né? Não sei quantas pessoas tem na planilha, né? 384, não, necessariamente ela não precisa estar na sala aqui, né? Ela vai sortear um e-mail e nós vamos mandar o livro, né? Exatamente. Vamos lá. 260. Vamos ver quem é o 260. Aparece aí a planilha para vocês? Isso aí, para quem não está inscrito e está assistindo hoje, você entra no nosso Instagram. Opa, e tem lá o... Ninguém? Rienzi, 300... Não, é 260, peraí, 260. Opa, 260, peguei, 260. Já temos 384 inscritos, Paulinho. Aqui, 260, eu estou indo, né? Quem é esse aqui, hein? Pois é, o pessoal não se escreve direito, né? Olha lá, Eva Gomes. Ela não pôs o nome, só pôs o e-mail. Bom, a gente vai tentar, né? Vou mandar o e-mail para esse e-mail. E a gente... Então, parabéns aí, Eva. Deve ser Eva... Eva Gomide, é isso? É do escritório Gomide, do Tito, hein, Tito? Eva Gomide? Olha lá. É que não está aparecendo a planilha. Não está aparecendo? Espera aí, deixa eu pôr para vocês aí, então. Opa, espera aí que... Pilotar aqui não é fácil não, gente. Espera aí, vamos lá, compartilhar. Para a tela, compartilha, vamos lá. Aqui, ó. Apareceu agora, né? 260 é Eva Gomide. Não sei se é lá do Tito, se trabalha com o Tito, se é parente do Tito, mas tá aqui, ó.
Eva Gomide, então, foi a nossa vencedora hoje do livro, então, De Frente para o Buriti, Reflexões de um Engenheiro de Estruturas. Pode sorteia outro aí, Renato. Outro? Então tá bom. Ó, Andrenei, eu até posso prestigiar quem está assistindo, mas olha, são 380, quanto que eu falei? 386, né? 384 pessoas assistindo. E você, só, quer dizer, inscritos, mas só temos 25 assistindo, então fica difícil, né? A gente acertar aqui, né, Paulinho? Vamos lá, vou sortear mais um, então. Então, remove. O pior que me deu vontade de tomar Curaçao Blue. Onde que eu vou arrumar Curaçao Blue hoje? Pois é, você também me deixou na vontade, viu? Isso Paulinho, foi. Vai lá. Olha lá. Então vamos lá. 300... Vamos sortear mais um, então, Rafa. 301. 301. Vamos pegar lá a lista. Aqui. Vamos colocar a lista de novo. Compartilhar. Eu tenho que aprender como é que compartilha mais rápido. 201, né? 301. 301. Então. 301. É o Fred Felipe. Sim, está no curso nosso. Fred Felipe? Opa, perfeito, então. Então, 2 ganhadores. Eu vou mandar um e-mail para eles, tá bom? A Eva Gomide e o Fred Felipe. Tá bom, Rafa? Beleza. E aí, eu pegando o endereço, eu te passo, então. Joia, daí eu encaminho. E quem tiver interesse aí no livro, custa R$50, já incluso já a postagem pelo módico, né? Então é o preço fechado. E aí depois eu passo os detalhes pelo Instagram, é só me escrever ali no direct do Instagram, né? Que daí eu passo os detalhes de conta corrente, tipo de coisa, aí eu encaminho o livro, tá? Isso, para adquirir o livro, então, tá lá no Instagram do Rafael de Souza, tá? Entra no Instagram, então. E ele não é contra o Instagram, viu, gente? Não é isso que ele quis dizer aqui, não é contra... Eu fico vendo o professor Daniel Veras, né? Um baita de uma pessoa jovem como você e com muita produção. E ele tem, às vezes ele publica os nossos quantos artigos internacionais foram aprovados com publicações brasileiras. E aí você vê 22 likes, né? E nenhum comentário. Aí quando você olha lá, a pessoa postou uma laje com os ferrinhos aparecendo lá. Que absurdo, falta de manutenção. 385 likes, um monte de gente comentando. E quem que é a pessoa, né? E aí? Pois é, gente. Vamos fazer uma boa engenharia. Né? Não que não possa seguir essa pessoa, mas cuidado, né? A gente tem que saber valorizar o que é bom. É o que você falou. A gente pediu um paper, né, Rafa? Levava meses para vir de volta. A gente ia na biblioteca, pesquisava. Puxa, eu preciso disso para minha dissertação. Mas, pro meu... o Rafa, em 2013, escreveu uma poesia que ele podia falar rapidinho, porque ele falou no aquecimento, né? Na inércia de massa, né? Que ele prefere ser um poeta impopular do que um cantor popular. Como é que é, Rafa? Como é que é? Eu prefiro ser poema impopular do que uma canção popular, né? Então é mais ou menos por aí, né? Ou seja, é melhor você ser poético, mas andar na escuridão, do que você ser vazio e andar na multidão e ser aclamado pela multidão. É mais ou menos por aí, né? Acho que é melhor você atrair aqueles que realmente querem pensar, querem debater, querem avançar, né? Então, quando a gente acaba caindo essa aceitação de muita gente, também começa a vir muita coisa. Às vezes as pessoas mandam lá para mim, professor, me indica um livro para ler, né? Eu falo, mas rapaz, eu coloquei aí 98 livros de engenharia no meu feed para você ver aí, é só ler lá. Eu falo, mas como que o cara faz uma pergunta dessa, né? Tipo, mas isso eu acho estranho, né? Mas, caramba, eu falo, imagina isso que eu tenho lá, sei lá, 5 mil, você imagina o cara que tem 50 mil, será que ele fica respondendo essas coisas? Outra coisa, minha teoria também, eu tenho uma teoria muito boa disso daí também. Eu falo, o cara põe coisa o dia inteiro. O cara não trabalha, não é possível, porque eu não consigo, porque eu estou trabalhando, fazendo projeto, dando aula, eu faço isso daqui sábado à noite, domingo à noite, aqui tem uma folga.
O cara fica o dia inteiro, o cara não trabalha, ele só fica fazendo isso daqui, pô. Os caras, será que os caras não pensam isso? O seguidor fala, São cara... incansáveis, o Rafa. Rapaz do céu, será que o cara não trabalha, não produz um projeto, não dá uma aula, não fala um negócio? O cara fica o dia inteiro produzindo esse negócio aí, quer dizer, o trabalho do cara é esse. O trabalho dele é esse. O trabalho do cara é esse, pô. Alguma coisa ele está perdendo, né? Ou é o trabalho dele. Bom, eu quero agradecer, Rafa, muito obrigado. Paulinho, muito obrigado mais uma vez. Gente, muito obrigado. O pessoal está aí elogiando a live, dando muita risada. Rafael, é polêmica, vai vir outras vezes aqui, tá bom, gente? Tem que ter coragem para falar, né? Depois a gente assiste e vê as besteiras que falou, né? Fala, puta, peguei pesado, não devia ter falado isso, mas é importante depois falar. Depois você olha teu Instagram, que eu acho que você perdeu alguns seguidores. E, é melhor perder alguns seguidores, viu? Gente, tá bom, faz parte. Eu vou encerrar aqui, já temos 1h40, muito bom, né? A gente quer fazer 1 hora, mas não dá, né? O papo é muito gostoso. Muito obrigado. Obrigadão. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu vou encerrando aqui com... Quarta-feira que vem, temos uma nova... Gente, não deixa de se inscrever para concorrer aos livros. Quarta-feira que vem, Roberto José Falcão Bauer, assim, nossa grande inspiração, né, que é para quem gosta de patologia e outros assuntos, de dosagem de concreto. Ele me passou, professor, eu posso passar para o Rafa todos os boletins técnicos da Bauer, do 1 até o não sei que número. Eu estou assim, tudo em PDF, ele escaneou 1 a 1, escaneado, que é tudo datilografado. Meu Deus, eu vou passar para vocês dois aí, só para vocês curtirem aí. E semana que vem a gente está aí, tá? E depois a gente dá uma paradinha 2 semanas de julho, tirar umas férias, né, merecidas. Em agosto a gente já volta com bastante gente, professor Cabral, Fabiana Ribeiro, a Cristiana Furlan, Matheus Leone, até aí uma série de pessoas. Oswaldo Cascudo, né, professor Oswaldo Cascudo. Olha lá, o Roberto respondendo, está assistindo aí, não pode? Bacana, poxa. Que bacana. Gente, muito obrigado, viu? Então, boa noite a todos. Boa noite, Rafa. Boa noite, Paulinho. Boa noite.